E aí, querido aluno, bem-vindo ao GeoVenci. Sou o professor Marcelo Corte, de Geografia e História. Mas o que tá vendo? Tá tristinho aí porque eu cheguei aqui para alegrar teu coração. Levanta, querido, se alegra, vamos nos alegrar junto. Temos muitas coisas aí para passar. Olha, lembra o que nós vamos aqui tratar? Enem 2019. A tua alegria é a minha alegria, meu bom aluno. Então vamos lá, já começamos, temos muita coisa aí pra gente resolver, porque ó, Enem 2019 tá aí já, querido, e você tem que acelerar esses estudos aí. E sem mais delongas, vamos passar para a primeira questão de 2009. Ok, querido? Vamos lá? Então temos aí duas charges aí. Uma aí com dois pinguins, né, demonstrando aí o Polo Sul se transformando aí num, digamos assim, num sertão nordestino aí, e logo abaixo outra charge com um índiozinho falando para o seu pai: pai, agora que consegui crescer, entendo por que precisamos de cesta básica para sobreviver. E aí esse índiozinho aí, contemplando com o seu pai, uma floresta já degradada aí pelas queimadas, ok? Mas vamos aí ao enunciado do texto base. Reunindo as informações contidas nas duas charges, infere-se que os regimes climáticos da Terra são desprovidos de padrões que os caracterizem. As intervenções humanas nas regiões polares são mais intensas que em outras partes do globo. O processo de aquecimento global será detido com a eliminação das queimadas. A destruição das florestas tropicais é uma das causas do aumento da temperatura em locais distantes como os polos. Os parâmetros climáticos modificados pelo homem afetam todo o planeta, mas os processos naturais têm alcance regional. Ora, querido, todos os regimes climáticos da Terra têm suas características. E essas características, meus irmãos, elas sofrem modificações, elas podem sofrer modificações devido ao quê? O avanço da destruição, causada muitas vezes pelo homem. Mas esses regimes climáticos, eles têm um padrão, e esses padrões têm que ser respeitados, ok, querido? Mas não somente com uma ação, tem que ser com várias ações e em todos os setores da sociedade. Não é só um setor, não é só uma área, mas em todos os setores da sociedade, comércio, na parte econômica, na parte política, ok? Então, é preciso que em todos os setores da sociedade se mobilizem grandemente por essa questão também do meio ambiente, respeitando esses fatores climáticos, né, que eles sofrem muitas vezes uma certa influência, né, uma determinada influência pelos avanços tecnológicos, pela mão do homem, pelas decisões muitas vezes que ele toma em relação ao meio ambiente. Então, os fatores climáticos, eles têm uma característica, têm um padrão de característica, e elas têm que ser respeitadas, e elas sofrem modificações pelas consequências das ações do homem. Então, meu bom aluno, a alternativa D é a correta, ok? Vamos partir então para a próxima questão. Enem 2009. Com a perspectiva do desaparecimento das geleiras no Polo Norte, grandes reservas de petróleo e minérios, hoje inacessíveis, poderão ser exploradas e já atiçam a cobiça das potências. No cenário que trata o texto, a exploração de jazidas de petróleo, bem como de minérios, diamante, ouro, prata, cobre, chumbo, zinco, torna-se atraente, não só em função de seu formidável potencial, mas por situar-se em uma zona geopolítica mais estável que o Oriente Médio, possibilitar o povoamento de uma região pouco habitada, além de promover seu desenvolvimento econômico, garantir aos países em desenvolvimento acesso às matérias-primas e energia necessárias ao crescimento econômico, contribuir para a redução da poluição em áreas ambientalmente já degradadas devido ao grande volume da produção industrial, como ocorreu na Europa,
promover a participação dos combustíveis fósseis na matriz energética mundial, dominada majoritariamente pelas fontes renováveis de maior custo. Queridos, as geleiras não desaparecem do nada, ok? O que ocorre, literalmente, é o derretimento das geleiras, né? Ou seja, sai de um estado, passa para outro, ok? Então, o que vai ser transformado nessas grandes geleiras? Tudo em água. E essa água vai para onde? Para algum lugar do planeta. Então, esse derretimento das geleiras vai causar em algum lugar do planeta, meu querido aluno, algum dano, algum impacto. Ou seja, até porque que o nível dos mares vai ser elevado. Então, em algum lugar do planeta vai sofrer essas consequências. Ok? Então, é uma questão até um pouco hipotética, né? Ou seja, trouxeram nessa questão, ou seja, na verdade, uma perspectiva, como está aqui, né? Começa o texto base dizendo uma perspectiva do desaparecimento dessa geleira, ou seja, há uma perspectiva do desaparecimento dessa geleira, ou seja, do derretimento dessas geleiras. Isso ocorrendo, que na verdade a questão em si não está levando em conta essas consequências. Não é o caso aqui do texto base. Trouxe aqui para essa prova, né? Para a resolução dessa questão. Mas isso é um fato. Um derretimento das geleiras, isso vai ocorrer. Algum impacto vai ocorrer, talvez mundialmente. Ou seja, algum lugar do planeta vai sofrer um impacto, vai sofrer essa consequência. Vai ocorrer inundações em alguma parte do planeta, certo? Mas a questão em si aqui do Enem não está levando isso em conta, ok? Ou seja, há uma perspectiva desse derretimento das geleiras e, em consequência disso, algumas coisas vão aflorar, o quê? Minérios, né? Como petróleo, como cobre, enfim, todos esses elementos aqui com o qual o texto base traz para nós, ok? Mas aqui fala também sobre o Oriente Médio, né? Vamos buscar o que trata realmente geopoliticamente o Oriente Médio. Queridos, o Oriente Médio, diz aqui algumas alternativas ali, na verdade a primeira disse o seguinte, que o Oriente Médio situa-se numa região geopoliticamente estável, né? Instável na verdade, né? O Oriente Médio, né? É instável, né? Porque o Polo Norte seria mais estável que o Oriente Médio. Mas o que seria o Oriente Médio na verdade? Ora, ali cercado por países, né? Não só ali, mas outros países também, como é na Europa, na América também, muitos países também foram atiçados, né? Ou seja, esse interesse, né? Pelo Polo Norte, ou seja, ocorrendo realmente, né, esse derretimento da geleira e aflorando então, certo, esses minérios, né, com a perspectiva também, consequência do derretimento das geleiras, aflorar esses minérios, em consequência disso, os países do mundo vão se voltar tudo para ali, para o Polo Norte. Ou seja, as atenções vão ser voltadas, seriam voltadas para o Polo Norte. Por quê? Porque no Oriente Médio é um local, né, uma região muito instável, porque ali é cercado de países, né, com várias aí, etnias, né, religiões, ou seja, porém, entretanto, né, ali naquele local, 60%, né, do petróleo mundial se concentra naquele local. Por isso, é uma região instável, é uma região onde ocorrem muitos conflitos, muitas guerras, e vários países periféricos, vários países ao redor, né, que se situam ali, têm interesse por aquela região. Né? Por isso, o motivo de muitas guerras, muitos conflitos ali. Então, o Polo Norte, com essa perspectiva do derretimento das geleiras, esse afloramento, esse surgimento, né, ou seja, vindo à tona esses minérios, ok? Logicamente, né, os outros países aí iam voltar suas atenções todas ali para o Polo Norte. Ok? A questão também fala, né, algumas alternativas, fala sobre povoamento. Mas povoar o quê? Mas povoar o Polo Norte para quê? Um lugar inóspito, né? Somente seria o quê? Para quê? Para você fazer o quê? Patins no gelo, né? Ou seja, criar uma indústria ali de picolé, de sorvete ou algo parecido? Não procede, ok? Ou seja, diz também algumas alternativas sobre
degradação, né? Ou seja, alguns locais do planeta já foram degradados, então ali seria viável. Isso está certo? Ou seja, você vai ali, degrada bastante o local, aquele local já está bastante degradado pela ação humana, então já que aquele local já está bastante poluído, já está saturado, ou seja, da poluição, da intervenção humana em relação à poluição, então o ser humano vai passar para uma outra região, né, limpa, e vai ali degradar ela também, porque a outra já está saturada, a outra já está exageradamente, né, poluída, então ele vai partir para outro local para poluir. Isso também não procede, seria uma maldade na verdade, né? Então, querido, a questão corretíssima seria a seguinte: a questão A, situar-se em uma zona geopolítica mais estável que o Oriente Médio, ou seja, torna-se atraente não só em função de seu formidável potencial, mas por situar-se em uma zona geopolítica mais estável que o Oriente Médio. Ou seja, seria, na verdade, isso em virtude de quê? Pelo fato de o Oriente Médio ser uma região instável, né? Politicamente, geopoliticamente, né? É uma região que atualmente muitos países, não só aqueles ali próximos, né? Como Israel, Turquia, Cisjordânia, Síria, Egito e outros mais, né? Existe um conflito, né? Ou seja, muito por conta também desse minério, principalmente petróleo, gás natural, enfim. E os outros países também, mais distantes também, têm suas atenções voltadas pelo Oriente Médio, né? Então, em virtude disso, há muitos conflitos, né? Por busca desses minérios, né? Já no Polo Norte seria mais estável, ok? Por situar-se bem distante e mais ser um lugar mais neutro. Ok, queridos? Gostaram então aí? Dê um like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe no comentário, abençoado. Ok? Abração e um beijão.